Sabe quem é esse moço? Esse moço de farda é o Cabo Ribeiro. Foi Joe, em 1966, quando eu fazia serviço militar no quartel de Tu, Regimento Deodoro de Tu, 1966, anos brabo, ano brabo, logo depois da Revolução de Março. Eu vou falar nesse vídeo de hoje, Revolução de Março. Hoje é Páscoa, né? Hoje é Páscoa, é dia de aniversário da Revolução de Março de 64. É revolução ou golpe? Grande, grande dúvida que circula ainda até hoje nos meios acadêmicos. Se eu vivi a época da Revolução, eu vivi sim. Eu era adolescente quando tudo isso aconteceu. Eu vivi meio à distância, mas em alguns momentos tive até alguma proximidade. É interessante que nesse domingo, 31 de março, não vai acontecer nenhuma manifestação em defesa daquele, daquele golpe, daquela revolução. Nem o Exército, nem as Forças Armadas parece que vão fazer alguma coisa, nem os movimentos contrários parece que não vão sair à rua, não vão fazer nada. Está tudo assim meio na muda, né, na política brasileira. Ainda que tenhamos saído não, ainda está todo o processo em movimento, né, sobre a tentativa de golpe, a tentativa de uma reedição daquilo que aconteceu em 1964. Ainda existe até hoje adoradores de chulé de coturno que têm saudade daquela época, que é uma época muito contraditória. Naquela época, gente, vou falar bem a verdade, eu tinha, acho que era adolescente, 16, 17 anos. Eu estudava em Santa Catarina, em Caçador, no colégio, no ginásio Aurora, que era o ginásio de internato, onde eu trabalhava como garçom, fazia limpeza, cuidava da horta, fazia office boy, auxiliar de pedreiro e tudo mais, para poder pagar meus estudos. Eu pagava meus estudos trabalhando num colégio, que era um colégio de primeira de Santa Catarina. Daí eu me lembro muito bem que no dia do golpe, naquela época do golpe militar, os irmãos maristas, que era uma ordem, não de padres, mas uma ordem de irmãos que se dedicavam ao ensino, colocaram um serviço de som no corredor do colégio, era a rede da legalidade, né? E vinha informação do que estava se passando, e a rede da legalidade era uma cadeia acho que mais de 100 rádios, lideradas por rádios lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde predominava muito o Jango Goulart, que era o presidente, que ainda era presidente, foi deposto, e é onde Brizola brilhava, né? Brizola era a estrela aqui. Então, a rede da legalidade era uma rede que defendia a Constituição, que defendia a democracia, que defendia, em princípio, que não se houvesse nenhuma mudança bruta no governo por um golpe militar. Mas foi graças a essa rede da legalidade que o golpe demorou para acontecer. O golpe demorou para acontecer. Era para ter acontecido já em 61, por aí, quando o Jânio Quadros renunciou na esperança no retorno para São Paulo e seria recolocado no poder, nos braços do povo. Acho que mais ou menos o que o Bolsonaro queria que acontecesse em 8 de janeiro, voltar aos Estados Unidos consagrado nos braços do povo e com o apoio do regime militar. Sei eu lá, eu. Bom, eu, na verdade, então, tive contato com essa política lá em Santa Catarina. Em 1966, eu servi o quartel de Itu, o regimento Deodoro de Itu, e lá eu fui cabo. Era um tempo muito, para mim foi uma festa. Por quê? Porque eu sempre gostei de exercício físico, eu vim da roça, eu tirava pedra, eu trabalhava com ferramenta, eu era esperto desde menino, eu trabalhava muito. Então, para mim, levantar cedo, tomar banho gelado, fazer bastante educação física, praticar esporte, era uma festa. Eu dava risada dos meninos, dos adolescentes, colegas, muitos que vinham da cidade, de Sorocaba e região, e sofriam porque nunca não eram acostumados
a agrura, né, as dificuldades que eu tive quando criança. Então eu tirei de letra. Então eu era bom em corrida de 6 mil metros, era difícil ganhar de mim em 6 mil metros. Eu era um dos melhores corredores de 100 metros rasos do quartel todo. Eu era bom em educação física em geral. Eu era Caxias, vamos falar bem a verdade. Eu era Caxias, gostava de educação física, a hora do vida, eu era muito correto, muito correto. Tanto que eu fiz o curso para cabo e acabei passando em primeiro lugar no curso de formação de cabos. Olha aqui, eu estou com o capacete com as coisinhas assim, a cebolinha aqui, os raminhos de cabo. Eu era cabo, virei cabo. E passei em primeiro lugar. Daí o comandante falou assim: Poxa, você passou com o primeiro lugar de cabo e é apontador de obus da bateria BC1. Você deveria trabalhar na bateria de comando do regimento, que tem cabeça estratégica. Eu falei, comandante, sinto muito, mas eu derrubei o psicotécnico do quartel, porque o psicotécnico do quartel indicou que eu era bom para trabalhar com obus. E eu era bom e apontador de obus também, que acertava certinho o lugar onde o projétil devia atingir. Então, em Itu, eu tive contato, a gente fazia ordem unida com aquela pressão, aquela pressão. A gente tinha aula sobre terrorismo, como combater terrorismo, aí ia fazer uma ordem unida especial de preparação para enfrentar estudantes em São Paulo no dia seguinte, aquela época das manifestações. Não tinha nada no dia seguinte em São Paulo para a gente ir, porque éramos apenas recos ainda, não estávamos preparados para o combate, vamos dizer assim. Mas eles faziam essa psicologia toda para a gente se compenetrar. E, na verdade, no dia seguinte não acontecia nada, mas tinha esse clima. Mas era até que legal, até que legal. Eu curtia muito isso tanto que eu ganhei o prêmio em 1966 de praça mais distinta do regimento Caxias, mais distinta do regimento. Ganhei um barrete do segundo exército, com elogio no boletim do segundo exército. E aí, por fim, me convidaram assim: você vai engajar no serviço militar, você vai participar do quartel, você vai ser empregado do governo, do Ministério do Exército e tal. Eu digo, eu não quero, eu quero estudar, eu quero ser escritor, eu quero ser artista, qualquer coisa na área de criatividade. Então, eu não segui a carreira militar porque não quis, porque poderia seguir. Mas eu pensava assim: se é para seguir a carreira militar, eu vou fazer a Agulhas Negras, vou fazer a Academia Militar de Agulhas Negras para sair de lá como oficial, subtenente, subtenente, acredito isso. Bom, eu vim para Sorocaba, então, e passei a trabalhar em jornal. Aliás, primeiro comecei a trabalhar no banco, na Cooperativa de Crédito Popular Sorocabano, que ficava ao lado do Sorocaba Clube. Comecei a escrever jornal na Folha Popular, que depois virou Folha de Sorocaba. E eu estava na redação do Diário da Folha Popular, ali na Padre Luiz, ao lado do Conjunto Santa Clara, hoje, quando aconteceu aquela prisão dos líderes estudantis naquele congresso da União Nacional de Estudantes em Ibiúna. Temos aqui uma foto dos estudantes. Eu acho que o José Dirceu deve estar no meio por aqui. Uma foto, eu não sei o que faz essas cabritas aqui no meio. Então, aqui foram forças policiais do DOPS, não sei se alguém de Sorocaba está aqui, e estão aqui os estudantes que estavam sendo presos em fila. Consta que eles não reagiram, não houve qualquer manifestação mais violenta, eles não tinham armas, foram simplesmente se entregar e foram na boa. O que encontraram, parece, por lá pelo chão, foi muita camisinha usada. Quer dizer, revolução e ideologia sem prazer não dá. Então, alguém do jornal estava ao meu lado e ligando, acredito que um delegado de Sorocaba, pegando as informações para transformar em notícia. Eu trabalhei em jornal um bom tempo na Folha, depois saído do Diário de Sorocaba, saído da Folha Popular, aliás, de Folha de Sorocaba, eu fui para o Diário de Sorocaba, e lá comecei a trabalhar, fazer artigos de humor, crônicas, suplementos especiais. Então, eu era mais ligada
ligado à cultura, àquela criatividade, tinha aquela revolta que todo jovem tem, né? Mas eu não era ligado a nenhum partido, a nenhum aparelho de resistência contra o regime militar. Eu, bem a dizer, transitava no espectro político da época, como jovem, eu transitava no pessoal que era mais da direita, entre o pessoal que era mais da esquerda, até com a extrema esquerda. Eu tinha contato com as pessoas. E a gente muito se reuniu ali no gabinete de leitura para falar de Marx, falar de Trotsky, e falar em Revolução Chinesa, falar em União Soviética, falar. Então tinha toda uma cultura política. Aliás, os anos 60 foram um ano assim que havia um certo espírito de época. Então, era a época em que a União Soviética ainda estava em alta, que a China estava em alta, a China, o socialismo estava em alta, né, o comunismo, e Cuba, no quintal dos Estados Unidos, estava forte, apoiado pela Rússia, União Soviética. Então, havia um espírito de época, e os anos 60 foram a década a década que mudou tudo. Então, desde o amor livre, desde a liberdade de pensamento, expressão, usos e costumes, e foi uma época de muita efervescência política e cultural. Tanto que foi nos anos 60, sobretudo, que o Brasil teve uma grande revolução na área cultural, na música, do teatro, teatro de arena, arena conta zumbi, todas aquelas peças que deram problemas, que tinham militância política. E eu adorava teatro, eu fazia teatro na época. Eu não tinha militância ideológica em partido nenhum, em organização nenhuma, mas convivia com toda essa época. Então, por eu ser alguém ligado à cultura, eu era olhado com desconfiança pelo regime militar. Por quê? Se ele lida com cultura, se ele fala de coisas sociais, se ele lê muitos livros, se ele não sei o quê, esse cara deve ser, como é que chama aquela palavrinha que diz o cara? Deve ser um subversivo, pelo menos um potencial subversivo. Então ele é visto com uma certa desconfiança. Mas eu nunca tive grandes problemas com o regime militar. Quer dizer, quase, porque, como eu fazia teatro, as peças que a gente ensaiava, a gente tinha que passar pela censura. Fora a censura, a autocensura, que a gente se censurava, quer dizer, evitava de falar certas coisas para não ter problema, mas eu já era meio esperto na época. Primeiro, eu olhava, via o pessoal falar, não, porque tem que ter movimento terrorista, tem que ter movimento armado, não sei do que, isso daqui. Eu nunca vi uma sigla de algum movimento que defendia o terrorismo para combater o regime militar. Eu nunca vi uma dessas associações, dessas uniões de ideias, falar na palavra democracia. Eu nunca vi falar em democracia. Então, havia a ultradireita, a ditadura de direita instalada, às vezes um pouco disfarçada, mas não tinha como dizer que não era uma ditadura, e havia uma ditadura de esquerda querendo se impor, querendo propor, querendo fazer. Então, era um choque de dois polos, aí sim, uma polarização da política brasileira. Eu não queria nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda. Eu queria essa democracia, liberdade de livre expressão. Por isso que eu transitava numa boa. Mas no diário a gente montou um suplemento cultural chamado PIN, pretensioso, junto com o Roberto Gil, o Julinho César Gonçalves, professor Julinho, era também iniciante na vida cultural, a vida de jornalista. Participava do jornal até José Elias Temer, o juiz de Sorocaba, que assinava como JET. Escrevia artigos de música, coisas culturais. Então era um grupo metido a sebo, né, metido a intelectual, que fazia um jornal chamado IN. E um dos temas que a gente abordou nesse IN foi o bocomoquismo. Bocomoquismo, que era o sinônimo daquilo que era cafona, do cafonismo, que era kitsch, palavra que se usava na época, kitsch, aquilo que é de mau gosto. E eu, em tom de humor, falei que nada mais bocomoco do que aquela discurseira militar na Praça
de Sorocaba, no centro de Sorocaba, aquelas coisas todas de culto ao regime militar, que era uma coisa muito de mau gosto, muito bocomoco. Aí ferveu a coisa. Aí foi aquela coisa, o Marvadão vai ser preso, o Marvadão vai ser preso, ele vai ser preso, porque ele mexeu com os militares, mexeu com quem, tanto que o editor do jornal Cruzeiro do Sul, José Buzelli Filho, um dia me chamou assim, era meu amigo, falou: Celso, toma cuidado no que você fala, cara. Os caras estão de olho em você. Você já está lá no segundo exército. Eu até dei risada, fiquei contente. Puxa vida, estou sendo notado. Eu nem avaliei a possibilidade de ser preso, torturado, ou sei lá, mas o que com tantos outros intelectuais, estudantes, artistas de Sorocaba, políticos e tal. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Mas Vitor Sioff de Luca, que era o diretor, proprietário do jornal Diário de Sorocaba, foi chamado lá na 14ª CRM, aqui em Sorocaba, para tomar um café com o Coronel Esteves. O Coronel Esteves era quem comandava a, a unidade militar de Sorocaba. Aí ia lá, Vitor, eu falava, era um nordestino, acho que cearense, Vitor, fala para o Marvadão, fala para aquele menino, para ele tomar jeito, eu gosto, eu até gosto dele, eu até gosto dele. Pede para ele maneirar nas coisas, pede maneirar, não sei o quê. Então, eu não fui chamado, não fui preso, bateu na trave, por uma questão, talvez porque eu não tinha nenhuma ligação com nenhum partido, eu não tinha nenhuma ligação com nenhuma célula subversiva, eu não tinha ligação com nenhum aparelho instalado de contra-revolução de março de 64. Então, eu passei aqui assim meio como despercebido, até porque eu não tinha expressão nenhuma, vamos dizer assim, qual era a influência que eu poderia ter para a política local, para a vida social local. Então, eu não tinha essa importância. Mas, naquela época, qualquer um que fosse diferente, que fizesse arte diferente, que propusesse algo diferente, era subversivo. Era um subversivo em potencial, então ficava sob observação. Se houvesse um dedo duro que falasse mal de você para alguém que não gostasse de você, dedasse de você, pronto, você era chamado, passava por toda uma entrevista, por toda uma perseguição, e às vezes, e Sorocaba era uma cidade famosa por ser chamada de Moscou brasileira. Então, era muito visada a cidade de Sorocaba. Eu estou olhando aqui algumas coisas. Então, censura, por exemplo. Eu montei a peça A Flor da Pele, da Consuelo de Castro, que era de uma aluna da USP, uma menina da USP que era revolucionária. Ela tinha um romance com um professor que era autor de novelas. E então, o diálogo deles, o drama deles, era o debate entre o regime que estava imposto e o regime e a revolução que ela queria, a revolução de esquerda. Então, é uma peça muito interessante. Então, aí a peça eu montei essa peça veio a censora aqui em Sorocaba, daí eu tive que ir lá em São Paulo, acho que na Receita, na Polícia Federal, setor de censura, para pegar a liberação da peça. Aí eu entrei lá, ela me atendeu um pouquinho, saiu um pouco para ver, a análise estava em cima da mesa da censora, e eu fui lá, xeretão, fui lá ler. Eu falei assim, a peça é assim, sim, assim, mas como é um grupo amador, eu não tenho muita noção ainda da parte política, isso não fica tão evidente, tal. E ela viu que eu estava lendo, ela me deu um puta de um esporro depois, um puta de um esporro, e ela cortou uma série de coisas da peça que eu, na hora de montar a peça e apresentar a peça, eu não cortei nada, até que acrescentei coisas. A gente driblava também a censura nesse aspecto. Então, gente, tem muita coisa de Sorocaba, da Revolução de 31 de março, que eu vivi a meu modo na época, embora eu não tenha sido um participante mais efetivo. Na época, a discussão no Estadão, a grande discussão era assim: alienação e conscientização. Alienação e conscientização. Quer dizer, quem era alienado é quem era burguês. Todo mundo era burguês. Todo mundo que fugia dos padrões de esquerda era burguês. Era burguês. Então, era alienado. E conscientizado era todo aquele que tinha
cultura de esquerda, sobretudo, que era politicamente bem informado e estava ligado a movimentos de transformação. Então eu tenho muita coisa para falar dessa época, mas nenhuma participação assim efetiva da a minha presença como alguém ligado a algum movimento de esquerda. Tanto que a esquerda, que na época depois veio a Arena, veio o MDB, a Arena era do governo, do sistema, né? E o MDB era aqueles que não eram. Então ali o PMDB abrangia todos aqueles que eram contra, que era oposição, para manter uma aparência de liberdade, né? De coisa de liberdade. Aí o MDB começou a crescer, movimento brasileiro, né? Movimento Democrático Brasileiro. Começou a crescer, e consta que foi aí o regime militar acabou propondo malandramente, abrindo leque para a criação de um novo partido. Foi quando surgiu o PT. O PT, em princípio, surgiu para dividir o MDB, enfraquecer a oposição, dividir o MDB na verdade, deram com os burros na água, porque o PT, bem ou mal, acabou crescendo, quer dizer, virou talvez o maior partido brasileiro, né? Assim, organizado, tal. Então, deu no PT, que na verdade é, demarcou no Brasil a esquerda e a direita. Quer dizer, tanto a direita é democrática como a esquerda é democrática. São dois partidos democráticos que se batem, né? Que se batem. Ganha um, ganha outro. O que não pode é ser extrema esquerda e ser extrema direita. Hoje, a extrema direita, de certa maneira, foi abocanhada pelo Bolsonaro, que é a extrema direita. Quer dizer, a direita mais civilizada, por uma questão de combater o Lula também não é extrema esquerda, o Lula é uma esquerda bem civilizada. Aliás, ele nem de esquerda era, bem dizer, como esquerda. Ele foi muito usado pela esquerda para ser barriga de aluguel do PT para que o PT chegasse ao poder. Caso contrário, talvez nunca tivesse chegado ao poder. São minhas memórias da Revolução de Março de 1964, que eu estou lembrando assim de passagem para vocês, estou olhando aqui. Lembro que na época houve até a intervenção do governo militar nos sindicatos. O sindicato dos testes, que ficava ali na rua Cesário Mota, daquela coberturinha bonita que tem lá, ali houve intervenção do governo, e tanto que Paulo Fontes, que depois virou meu amigo, que participou dos meus livros, das minhas coberturas de jornais e tal, virou meu amigo, foi o interventor na época. Por isso que eu convivi com todas as tendências, porque tem um espírito democrático. Eu sempre achei que eu não devia ficar nem de um lado nem de outro, que eu devia ter ser livre pensador, observar os fatos e transitar e ver o que é possível se fazer em conjunto e nunca com extremismo. Aí que se definiu o perfil do Marvadão de hoje, que é alguém que usa o humor como instrumento de provocação, embora eventualmente possa votar num, votar no outro, dependendo da circunstância e dependendo da oportunidade e da utilidade do momento de se votar em alguém ou outro para se evitar o mal maior. Olha aqui o Cabo Ribeiro, Marvadão. Marvadão não perdoa, nem que doa, mas é também bonzão. Então, em